Feche seus olhos então, vamos orar pela palavra do Senhor Jesus. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor fala conosco, o Senhor transborda em nossos corações. Senhor Deus, que seja uma palavra do Teu trono hoje, que rios de água viva toquem nos nossos corações essa manhã, em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de começar realmente aonde eu quero chegar, o ponto principal, eu quero construir a palavra em João capítulo 7, dos versículos 37 a 39. A palavra do Senhor diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, o que vai acontecer quem crer no Senhor? O que está escrito ali? Do seu interior fluirão rios. Mas que tipo de rio é esse? Águas vivas. Versículo 39. Isso ele disse, pois, com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. Então olha a construção da palavra. A palavra de Deus diz então, que aqueles que crescem em Cristo, rios de água viva fluirão. E ele diz o seguinte: isso com base com o Espírito Santo habitando em nós. Em outras palavras, nós somos templos do Espírito Santo, amém? Eu e você, o Espírito Santo habita em mim, habita em você, e nessa vida, na sua vida, no seu coração, flui algo, flui esse rio. E é sobre isso que eu quero mencionar essa manhã. Eu quero falar de um rio poderoso que flui na sua vida. Oi, família, que bênção vê-los, agora que eu os vi. A palavra de Deus diz o seguinte: olha só, aqueles que creem, rios fluem, vida de Deus flui, glória de Deus flui. E a palavra de Deus define aqui a primeira menção de rio na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 2, versículos 9 em diante. E é sobre isso que eu vou mencionar para você. A Bíblia diz o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio. Essa é a primeira vez que é mencionado essa palavra rio. Aí eu quero que você tenha um paralelo, preste atenção. O Senhor disse que aqueles que creem, um rio fluiria. Que rio é esse? O rio do Senhor habitando em nós, amém? E a primeira vez que é mencionada a palavra rio na Bíblia, está aqui em Gênesis. Então a gente pode agora concluir que tipo de rio é esse. Uma vez que eu entendo, que eu enxergo aonde o Senhor mencionou a primeira vez, e os irmãos sabem que a primeira menção define aquilo que é registrado na Bíblia. Então, se o rio que o Senhor está dizendo, que flui no meu interior, é o mesmo rio então aqui de Gênesis. E olha que coisa linda que acontece aqui. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. Olha só o que acontece. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é onde circunda a terra de Cuxi, ou Cuxé. O nome do terceiro é o rio Tigre, e é o rio que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Na verdade, irmãos, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu queria falar sobre gratidão. Mas eu comecei a perceber algo muito poderoso quando falava de rio, de fluir, né? Porque eu realmente acredito que aonde há gratidão, há multiplicação, há riqueza, há prosperidade. Mas quando não há gratidão, não há o coração voltado, não há esse romper.
E eu tenho experimentado de algo sobrenatural na minha vida, em todas as áreas, irmãos. Eu tenho experimentado de uma graça assim, abundante, né? Tanto em Deus, de perceber Deus falando comigo, circunstâncias agindo, quanto na minha área financeira. Tem sido algo assim, impressionante o que Deus tem derramado. E aí a gente fica tentando achar uma chave. Mas o que está acontecendo? Não, além é Deus abençoando pela graça. Mas o que acontece? Não, eu acho que eu sou grato, acho que deve ser isso. A gente fica tentando achar coisas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando o rio de Deus habita em você, irmãos, tudo flui. Irmãos, quando o rio habita em você, quando você desfruta desse rio, o rio ele tem algumas coisas que você pode perceber em um rio. O rio, irmãos, ele tem a capacidade de nos lavar. Já parou para pensar nisso? Ele tem capacidade de renovar. Parece que quanto mais você brinca, mais você tem disposição ali, sabe? Não é aquela coisa cansativa, e aquela água corrente, parece que vai levando tudo embora daquilo que não pertence a você, vai tirando aquela sujeira, vai limpando. Mas eu quero falar o seguinte: então aonde habita o rio, a Bíblia fala que vai fluir o que, irmãos? Todas as áreas da sua vida. Alguns anos atrás eu fui naquela igreja Betel, sabe quem que é? Lá em Reading, se eu não me engano. E aí eu lembro, eles têm um negócio lá muito interessante, eles fazem profecias desenhando. E assim, pra gente que é brasileiro, esse negócio de pegar papel, ficar escrevendo é meio, os irmãos já sabem assim, é meio... É ou não é? E aí eu cheguei lá, aí os pastores comigo, não, vamos lá para profetizar. Eu falei, mano, esse negócio eu não creio, ainda mais eu, lá de Goiás. Aí, tá bom. Eu lembro que eu estava com os meus sobrinhos, sentaram os pastores, eu sentei e fiquei olhando para a moça. Ela olhou para mim. E eu, irmãos, eu confesso para vocês que eu tenho hora que eu não acredito em muita coisa. Eu não sei você, tem coisas que eu não acredito, irmãos. Aí eu comecei a olhar do lado. E aí uma conversa que eu tive com um dos pastores um dia antes, a mulher desenhou. Eu falei, eita. Aí eu olhei para os meus outros sobrinhos, a conversa, porque eu os apacentava, a mulher começou a desenhar, e eu, uai, esse negócio é sério. Eu falei, Deus, me guarda agora que essa mulher vai desenhar, Senhor, me guarda, Senhor, Deus. E aí eu me lembro, até hoje eu tenho uma foto disso, ela desenhou uma bula, tipo uma ampola, com medidas. E aí ela ficava olhando para mim e ela ia desenhando. Aí eu ficava assim, não para não, porque eu queria que transbordasse o que tivesse lá dentro, porque eu sabia da expressão. E ela fez uma coisa, ela colocou 7 gotas caindo do céu, e ela colocou um transbordar tão grande na minha vida, que ao redor daquele desenho, era tanta coisa que iria manifestar, que ia transbordar. Falei, é de Deus essa mulher. Sabia, meu coração nunca negou, é de Deus. E sabe, irmãos, eu creio do fundo do meu coração, que tem um transbordar na minha vida, eu tenho um favor de Deus, eu tenho uma bênção de Deus, eu tenho algo que se multiplica na minha vida. Eu não consigo explicar, eu só consigo desfrutar do que Deus tem me dado, em todas as áreas. E é engraçado, quando eu falo, quando eu dou uma direção, quando eu dou uma sugestão, parece que tem um selo daquilo, parece que é como se Deus falasse, Márcia, eu vou confirmar na sua boca o que você fala. Então eu vejo Deus me usando nessa área, então eu vejo o rio fluindo, e esse rio não é só meu, ele é seu. Quantos aqui o Espírito Santo habita em você? Então deixa esse rio fluir em você, deixa esse rio ser canal em você. E a Bíblia diz o seguinte aqui, que desse rio abriram-se 4 outros canais. Em outras palavras, da fonte se abriram outros 4 canais, e é sobre esses 4 canais que eu quero ministrar para você essa manhã. A Bíblia diz o seguinte, que o primeiro deles se chama Pison, e é engraçado que ele diz que aonde esse Pison estava passando, havia
ouro, pedras valiosas. E a Bíblia então, quando menciona isso, está falando o seguinte, que aonde esse rio passa, há prosperidade naquela terra. Eu posso ouvir um amém? Quantos tem um rio que flui no seu coração? Então você tem que acreditar que aonde esse rio flui, chamado Pison, tem ouro, tem abundância, tem prosperidade. E a palavra no original que significa, Pison significa espalhado. Em outras palavras, é abrangente aonde esse rio passa. Então aonde esse rio passa, é muita coisa que passa, e aonde ele passa, tem ouro. Aonde esse rio passa, então, Pison, já que, e outra, é engraçado que a palavra define o que o Senhor quer falar. Então, por exemplo, Pison, está falando que ele é abrangente, está falando o seguinte, não é numa medida pequena o que Deus tem para você, o que Deus tem para você é sempre uma prosperidade abundante. Aonde esse rio passa, então, peça coisas grandes para Deus, porque se esse rio, lembre-se, rios de água viva fluirão, está lá escrito em João. A primeira menção de rio na Bíblia está falando aqui em Gênesis. Então vamos avaliar o que Gênesis está dizendo. Se está falando então que Pison é abrangente e a terra que ele passa tem ouro, eu quero te contar uma coisa, se você tiver revelação. Você, por onde passar, terá prosperidade em nome do Senhor Jesus. Essa é a revelação de Pison. O rio, e ele diz o seguinte, e não é numa medida pequena, é numa medida abrangente, grande, contínua. Então eu quero te falar que o que eu tenho recebido não é só para mim, você também. Você crê nisso? Então desfrute, e você pode falar, Senhor, o Senhor disse que rios de água viva fluiriam. O Senhor disse em Gênesis que Pison é abrangente, e aonde passa há ouro, há prosperidade. Eu me aproprio então, e eu creio que aonde essa água passar, haverá prosperidade. Aonde você chegar, prosperidade chega. E outra, tem uma coisa bonita no rio também. O rio, quando você desfruta de um rio, o rio ele não é só para você. Quando você está em um rio, aonde esse rio está, ele alimenta dezenas de pessoas. O que significa? Aonde esse rio, que é você, em Cristo, conectado com o Senhor, passar, pessoas vão prosperar, porque você está perto dessas pessoas. Seus filhos vão prosperar, sua descendência vai prosperar, seu ministério vai prosperar. Esse é Pison, que significa então espalhado. O segundo rio que é mencionado aqui é Gion ou Guion, que significa então que é corrente. Essa é a palavra traduzida para o original. O que significa então um rio que é corrente? Tem uma diferença entre água parada e água que é corrente. A água parada, ela com o tempo ela começa a ter mau cheiro, ela não tem vida. Mas a água que flui, a água que corre, essa água ela produz peixes, ela tem vida, ela tem cor. Mas uma água parada, com o tempo, ela começa a ficar suja facilmente, não tem oxigênio, você tem que produzir coisas artificiais. Lá em casa agora compramos um animal de estimação, um peixe. O nome dela é Bela. Aí esses dias eu ainda brinquei com os meus filhos, vamos fritar? Nossa, quase que a guerra começou lá em casa com essa brincadeira. Eu falei, estou brincando. Um filézinho dele aqui, dava certo. Um negocinho desse tamanho. Mas a água fica parada. E a água, por conta de não ser corrente, a água fica suja mais fácil. Então, com uma frequência maior, eu tenho que lavar, você tem que desmontar, você tem que fazer tudo de novo, o processo tudo de novo. E minha esposa estava querendo fazer isso a cada 2 dias. Eu podia ter deixado, só para ela desistir logo desse peixe, sabe? Mas a água parada, ela fica feia, ela não fica límpida mesmo, né? Que chama, né? Nossa, o português está rasgando. Cuidado com o seu corretor, irmãos. Se engane, irmãos. Alguém já teve prejuízo com o corretor? Eu tive. O corretor. A água então parada,
A água parada, ela traz o quê? Ela traz um dano. Mas a Bíblia fala que esse rio, chamado Gion, ele é de água corrente. O que está significando isso? Lembra disso? O rio de água viva fluirão do meu interior. Então Gion significa que você tem vida por onde você passa. A sua água, ela é corrente. Você chega, o ambiente muda. Isso traz vida. Então esse rio chamado Gion, ele significa então para mim e para você o seguinte: ele é corrente. Por quê? Porque ele lava. Aonde você passa, vai lavando o ambiente. Aonde você está, Deus também está falando o seguinte: que ele é corrente é porque ele te renova. Quantos precisam do renovo do Senhor Jesus aqui? Quantos de tempo em tempo fala: meu Deus do céu, me ajuda, me lava? Aí você pode ter certeza que esse rio ele vai tirar toda a sujeira de você. Quantos passaram por encontro aqui? Eu lembro do meu encontro. A sensação que eu tinha é como se tivesse vindo com aquela fresh water e começou a me lavar, e eu me senti renovado. Falei: gente, eu estou limpo. Agora, uma vez que eu estou em Cristo Jesus, quando eu tropeço, quando eu caio, Senhor Deus, me lava. Esse é o rio, e Ele te fala: meu filho, eu sou o rio que te lava e te lavo todos os dias. Eu renovo você. Ele é um rio corrente. Outra coisa que nós temos em um rio corrente: ele é sempre abundante em todas as coisas. E um rio que é corrente, sabe o que significa? Ele vai entrando em outros lugares, que chamam de várzeas. Sabe o que é várzeas? É quando você tem os braços do rio correndo, mas às vezes ele vai até um certo lugar e forma pequenos rios ali perto. Em outras palavras, quando você tem água, ele vai chegando em lugares que você não imagina. E água, irmãos, tem um poder assim que é fenomenal. O que a água faz? A água, ela consegue encontrar as pequenas rachaduras e num ponto que você não imagina. O que significa então? Que esse rio, ele vai encontrar os lugares que ele precisa passear na sua vida, penetrar na sua vida e limpar aquilo que é necessário na sua vida. Esse é o rio, esse é o braço, esse é Gion. Glória a Deus. Que bom vê-los aqui, irmãos, às 9 horas da manhã. Olha, pastor Paulo, eu tentei, viu, irmão? Eu tentei, o pessoal vem às 10h30. Mas eles falaram: não, eu vou às 9. O povo fala: me ama, eu te amo, pastor, eu gosto tanto de você. Mas sabe, 9 horas da manhã não dá. Eu falei: que amor é esse? Que 9 horas da manhã não dá? Oh, meu pai. O outro rio, então, que nós temos aqui na Bíblia, é o rio Tigre. Aqui a gente não precisa de muita... O que é tigre? O tigre, ele é veloz. O tigre, ele tem pressa. O tigre, ele é rápido para alcançar seu objetivo. O que está falando então? Que esse rio agora chamado Tigre, ele é veloz para alcançar o objetivo, o propósito, o destino da sua vida. Então eu e você, nós temos algo dentro de nós que é um senso de urgência. Alcançar logo, conquistar. E não é tempo de ficar brincando não. Tigre não fica brincando com a presa não. Ele vai lá e resolve o problema. O tigre então, ele não fica vendo circunstâncias. Não, ele vê uma necessidade, ele tem uma necessidade, ele vê uma circunstância, ele vê uma oportunidade. E ele não fica lá: vamos pensar aqui. Não, ele viu, ele está atento à direção de Deus, e o tigre então ele alcança. Assim é a minha vida e a sua. Quando nós temos a percepção, quando nós identificamos que o rio de água viva flui em mim, então eu vou perceber se eu não tenho que ser mais rápido. Você já perdeu alguma coisa por conta de demorar demais? Fala: poxa, perdi uma oportunidade, fiquei enrolando e perdi. É engraçado, mas o rio Tigre, ele é rápido. Ele viu, ele resolve. Ele não fica esperando as coisas acontecerem. O rio Tigre alcança rápido. O rio Tigre, então, isso é o que flui no nosso interior. Vocês estão acompanhando?
Se Cristo habita em mim, se rios de água viva fluem do meu interior, então esse rio Tigre é perceber a direção de Deus, é perceber o que Deus tem para mim. Eu não posso ficar esperando as coisas, sabe? Mas às vezes as pessoas ficam esperando as coisas caírem do céu. A única coisa que caiu do céu foi Satanás, viu? Entendeu? Que as pessoas falam para mim, as pessoas escrevem: pastor, estou esperando a minha bênção cair do céu. Eu falei: cuidado, eu sei o que caiu do céu e deu um problema. Então você tem que ser mais rápido, perceber as oportunidades, não é ficar esperando o mundo acontecer, não, vamos esperar mais, não, Deus tem um senso de urgência na nossa vida, e a Bíblia diz o seguinte, que nós vivemos dias maus, e precisamos remir o nosso tempo. O que Deus está falando? Que nós vivemos tempos onde nós precisamos ser mais ágeis, não dá para esperar demais, as coisas estão acontecendo, as coisas são rápidas demais, não dá para deixar depois eu faço, depois eu falo, depois eu vejo. Não, Deus tem algo que é o senso de urgência, e esse rio flui do nosso interior. Então, se esse rio flui do nosso interior, e tem que ter essa agilidade, eu vou te falar, você sabe o que o inimigo faz com a gente? Coloca a gente para ser lento nas atitudes, lento nos afazeres, procrastinador, depois eu vejo, e as coisas estão explodindo e depois acabou. O tempo de oportunidade passou na sua frente e você não agarrou aquele tempo de oportunidade. Vou te dar um exemplo. Conheci uma família nos Estados Unidos, que eles estavam aqui na época do Bill Clinton, e o Bill Clinton liberou aquela lei que eu não lembro qual que era, 241, nem lembro, 241, aquela lei que as pessoas poderiam se legalizar tendo um sponsor, e ele liberou essa janela por 3 meses, e aí então ele viu aquilo, falou: não, eu não tenho pretensão de ficar muito tempo nos Estados Unidos, vou ficar talvez mais uns 4 anos, talvez, e vou voltar para o Brasil, não tem essa necessidade não. E aí o que aconteceu? E na cabeça dele ele pensou: vai abrir outra oportunidade. Sabe o que aconteceu? Na época, quando eu os conheci, 14 anos haviam passado na vida deles, eles estavam ilegais e perderam uma oportunidade. Por quê? Porque depois eu vejo, o tigre viu uma oportunidade, ele corre nela, ele avança para ela, ele resolve a situação. Nós temos esse DNA que flui dentro de nós. Você não pode deixar para depois. Irmãos, eu não deixo para depois oportunidades. Eu vou te falar, se eu vejo que é uma oportunidade, e é o seguinte, ontem apareceu uma oportunidade para mim, anteontem, e ontem eu passei orando, falei: Deus, se é do Senhor, me mostra, confirma. Mas ao mesmo tempo que eu orava, eu agia. Por quê? Porque eu entendi esse tempo de oportunidade. Porque oportunidades, elas vão passar e não voltam. Mas por quê? Porque às vezes nós não agimos com esse rio Tigre. Ele é rápido, ele é objetivo. E eu vou te falar, quando ele ataca certeiro. O tigre não fica lá correndo atrás lá da gazela lá, então, ele vai lá, ele dá uma gingada para a esquerda, para a direita e dá o bote, pegou, sabe, porque ele é objetivo. Há pessoas que elas não conseguem ser objetivas. Você já viu gente que oh Deus, irmãos, depois que eu cheguei aos 38 anos de idade, ano passado, eu comecei a esquecer as coisas. Gente que não é objetiva, gente que é prolixo. Você vai conversar com a pessoa ela não consegue chegar em objetivo nenhum. Você está conversando, a pessoa não consegue, ela fica rodeando e tal. Irmãos, aprenda a ser objetivo. O tigre, ele é objetivo. Não dá para ficar achando desculpas. Nós precisamos alcançar o que Deus tem. Não dá para passar a sua vida achando justificativa. Resolva o problema. Nós somos resolvedores de problemas. Nós vamos e resolvemos. Nós vamos e atacamos. Nós vamos e vamos rápido. Os pastores, quando me ligam, eles gostam de começar a conversa dessa forma, assim: pastor, estou com um problema. Ele só fala assim: alô, oi irmão, a paz. Aí a hora que eu falo, tudo bem? Ele fala: pastor, estou com um problema. Mas uma coisa que eu já aprendi, a primeira coisa que eu falo quando o pastor fala para mim, está com um problema, eu falo: vamos resolvê-lo. Porque você já trouxe segurança, você não sabe nem o tamanho do problema.
Você não sabe a confusão que vai ser passada para você. Mas por que eu falo isso? Porque o tigre, quando flui e ele vai no ponto. É esse o problema? Vamos resolver esse problema. Não vamos ficar achando um nome diferente não. É essa situação? Vamos resolver essa situação. O tigre vai lá e pega a sua presa. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente solteira me mandando mensagem para perguntar as coisas. Eu tenho que ministrar isso. Não, irmão, agora quando a sua esposa te chamar de tigrão, eu sou. Você entendeu agora, né? Agora teve revelação, né? Eu sabia que tinha alguma coisa espiritual nisso. Pronto, está explicado. E o último rio que é mencionado aqui é o rio Eufrates. Eufrates significa, o significado da palavra significa frutífero. Olha que coisa mais linda. Esse rio, ele é abrangente, tem muito ouro. Esse rio, ele flui, tem muita vida. Esse rio, ele é rápido nas suas correntezas, e esse rio, ele é frutífero. O que é frutífero? É uma provisão que não faltará na sua vida. Deixa eu te contar uma coisa. A gente que, às vezes a gente brinca aqui, mas é verdade. A gente que é de Goiás, da região, a gente sabe o que é um rio. E eu vou te contar uma coisa. Sempre é abundante um rio. A margem do rio é sempre verde, sabia disso? Porque tem abundância de água. O rio tem variedades de peixes. Sabe o que está significando aqui? Que ele é tão frutífero que você vai escolher o que você vai se deliciar na sua vida. Ser frutífero é você escolher o que você quer. É você poder desfrutar de uma abundância e de uma riqueza. E eu vou te contar algo. O rio é tão abundante que ele consegue, não somente para você, mas para todos que estão ao seu redor, sempre vai ter a abundância do que você quiser. Ele é tão frutífero que o que você desejar, você vai experimentar. O que você quiser. Nós precisamos, irmãos, em Deus, escolher. Estava conversando com a minha esposa. Eu tive uma experiência uma vez no meu trabalho que me marcou muito. Eu confundia que às vezes ser simples é você não desfrutar do que às vezes você pode. Então vamos supor, você pode desfrutar de uma viagem, aí você fala, não, eu sou simples, eu não vou desfrutar. Não, isso é arrogância de sua parte. Isso é uma falsa modéstia. Quando Deus te dá, Ele deu para você desfrutar mesmo. Mas às vezes nós com uma falsa modéstia falamos o quê? Não, eu acho que isso e você começa a achar desculpas. Não, se Deus te deu, a grandeza é você desfrutar do que Deus te deu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque se o rio é frutífero, então você pode desfrutar a ponto de escolher qual peixe tem. Porque se não fosse para você escolher qual peixe tem, teria só uma espécie de peixe. Pegou? Então se tem variedades, você pode escolher. Você tem a liberdade de escolher. E aí, eu lembro que eu trabalhava assistindo gado, aí eu estava no frigorífico, passa um pouquinho, o comprador de gado ganhava lá, ganhava muito dinheiro, muito respeitado. Ele era muito pobre. Ele conta a história que ele chegou com a família lá em Goiás com uma espingarda. Goiás é isso. Ele chegou com uma espingarda em Goiás e foi começar a vida. E aí ele prosperou muito, enfim. E aí eu estava sentado na recepção esperando chegar o romaneio, que é a descrição de pesos e a média dos animais. E aí então ele sai da sala dele, dá um sinal para a secretária, dá um tchau para mim e sai. A secretária pega o telefone e liga, olha, ele está indo para casa. Eu achei aquilo estranho.
Assim, como assim? Ele saiu agora, a secretária fala que ele está indo para casa? Ah, eu não aguentei. Eu falei, mas vem cá, o que está acontecendo aqui? Como assim ele está indo para casa? Não, é porque eu liguei para a secretária, a empregada que cuida da casa, para preparar o bife dele, porque ele está chegando. Aí eu falei, mas só vai fazer o bife quando ele chega? Não é porque ele gosta da carne feita na hora. Aí eu falei, nossa, que enjoada, hein? Nossa, eu chego lá em casa, o bife está pronto, depois eu tenho que fazer um mexidão para esquentar ele. Aí ela virou e falou uma coisa para mim, falou, Márcio, não é porque ele foi pobre um dia, porque ele vai ter que passar a vida inteira comendo o bife esquentado, ele pode comer ele na hora. Falei, toma. E eu fiquei pensando, sabe o que é isso? Quando nós não desfrutamos de um rio que é frutífero, dado por Deus, nós estamos pecando. Quando nós não desfrutamos da abundância que Deus tem derramado sobre nós, quando nós não nos regozijamos, quando nós não nos fartamos, é isso mesmo? Ou é fartamos? Quando nós não nos deliciamos, quando nós não nos apropriamos, nós estamos pecando, porque Deus fez um rio frutífero para mim e para você. Então, desfrutar do que Deus tem nos dado, honra a Deus. O que você está falando, pastor? De gastar? Não é de gastar, é de você poder deliciar do que Deus te deu. Não estou falando o quanto você gasta que define, é o quanto você entende. Às vezes não é bom para os outros, às vezes não é gostoso para os outros, mas é gostoso para você aquele tipo de peixe. Desfrute daquele peixe. Pode não ser bom aos olhos dos outros, mas se Deus te deu, desfrute. Vou falar para você, eu tinha uma dificuldade de sair de férias e postar foto, porque eu ficava o tempo inteiro, o que o pessoal vai pensar, o pessoal está trabalhando, eu estou de férias. Mas no tempo deles, eles não vão ficar pensando isso de mim, eles vão postar foto, vão brincar, por que eu não posso ter essa liberdade, se Deus me deu? Então presta atenção, há um rio que ele é frutífero para que você desfrute. Um rio frutífero é para que você tenha regozijo com a sua família, que você desfrute com a sua família. E se Deus te deu, se aproprie. Posso ouvir um glória a Deus? Isso tudo porque eu queria falar de gratidão essa semana. Aconteceu uma situação que eu fiquei, gente, eu tenho que falar isso para a igreja, mas eu não sabia como que eu falava. Então, vou falar aqui, se encaixar, não encaixou. Se encaixar, encaixou, se não encaixar, não encaixou. Um irmão, Deus tem abençoado esse irmão demais. Os dois envolvidos na história. Os dois estão sendo abençoados, Deus tem trazido um rio frutífero, eles entraram nesse rio. E aí um chegou e falou, eu vou te abençoar. E eu, no meio dessa história, né? Eu falei, gente do céu, esses irmãos são... Aí será que eu devo receber a bênção? Eu falei, por que você não recebe, meu irmão? Recebe, é frutífero, desfruta. Aí o outro lá, tal, aí não, é para passar $20 mil para ele. Eu falei, nossa. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração. És fiel, Senhor. Eu falei, passar quanto? 20 mil. Eu falei, que reais? Ele não, dólares. Eu falei, resga. O que eu estou ensinando para você? Entendeu o princípio de semeadura, é abundante nisso. O outro está recebendo $20 mil de oferta, é abundante nisso. Existe um rio que ele é frutífero, e se você não desfruta do que Deus tem te dado, deixa eu te contar, Deus encaminha uma variedade de peixes para outros que talvez tenham um desejo maior do que o seu. Se eu pedir um amém aqui, ninguém dá.
Que isso, pastor? Você vai tirar de mim para poder passar para o outro? Deixa eu te contar uma coisa. Há uma variedade de peixes que, se você não desfruta, Deus pode dar para outro que vai desfrutar e vai falar: desfruto porque é Deus que me deu, experimento porque é Deus que me deu. Então essa falsa arrogância, essa falsa humildade está tirando gente de um propósito. Essa falsa arrogância está tirando gente de experimentar de algo grande. Então, se Deus te deu, desfrute, e desfrute com abundância. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Pessoal do louvor, pode subir aqui? Desmontou meu negócio aqui, Jesus. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, só para eu terminar a palavra. Quantos rios nós temos aqui, irmãos? 4. O primeiro dele, que chama Pison, significa o quê? Não, ele passa onde tem ouro. Ele é espalhado, ele é abrangente. O segundo rio que é mencionado aqui é o Gion, que significa que é um rio corrente, é um rio que flui. O terceiro rio que é mencionado aqui é qual, irmãos? O Tigre. O Tigre, ele é veloz, ele está atento ao que? Às oportunidades. E o Eufrates? Frutífero, a variedade dali. Quero te contar uma coisa, irmãos. Eu já errei muito por falta de revelação disso. Muito. Faça como eu, não. Eu acho que eu cheguei aos 44 anos agora com revelação. E eu tenho desfrutado de abundância, irmãos, mas de uma forma extravagante. Área espiritual, relacionamento, revelação da palavra, finanças. Eu decidi. Quantos querem experimentar isso? Amém. Então vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Daqui, Paulo. Aleluia, Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Há um rio que corre no nosso interior, irmãos. Desfruta dele. Desfruta. Mas você tem que ter humildade de reconhecer que você não está experimentando de tudo. Você está experimentando do que Deus tem? Abrangente, está passando perto de ouro? Garimpa aquilo ali, meu irmão. Pastor, é só dificuldade, é limite. Irmãos, desfruta, e não tem nada melhor do que desfrutar com sua família. Não tem. Amo desfrutar do que eu tenho com a minha família. Amo. Você está retendo as coisas, porque há pessoas que ficam retém tudo. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, sabe, retém. Não, a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Seja generoso, seja abençoador. Lembro do aniversário da minha esposa, eu acho que de 30 anos. De 30 anos. Ela queria fazer uma festa. E ela toda preocupada com as finanças. Amor, mas é porque ela não queria uma festinha. Eu entendi o que ela estava querendo. Ela queria uma festona. Eu falei, na época eu não estava tão com revelação dessa palavra. Mas eu falei, a gente vai fazer a melhor festa que a gente pode fazer. Melhor é dar do que receber. E ver a minha família alegre não tem preço. Não tem nada mais valioso que os meus filhos felizes, minha esposa bem. Não tem. Seja rápido. O tempo está passando. Seja rápido. Não fique esperando as coisas acontecerem, não. Seja intencional, seja rápido, sabe, aproveite as oportunidades, desfruta, e desfruta com alegria, sem peso na consciência. Eu vou desfrutar do que Deus tem para mim. E por fim, nesse desfrute, esse rio é muito frutífero, irmãos.
Você pode escolher o que você quiser para sua vida. Quero orar então por você. Jesus, eu abençoo, declaro, confirmo e profetizo, ó Pai, que rios de água viva fluirão, Senhor Deus, do teu trono, no nosso interior, fluirão rios de água viva, Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, que a revelação dessa palavra seja transformadora em você agora, que você possa sair daqui convicto que você tem recebido do trono de Deus abundância em todas as áreas. Levante a sua mão, fala assim: eu declaro que eu tenho abundância em todas as áreas da minha vida. Você crê? Não só aplauda o Senhor Jesus,